Olá para você, está no ar aqui pela TV Pai Eterno mais um programa parlatório. O Brasil, gente, é referência mundial na realização de transplante de órgãos e de tecidos. Mais de 20 mil cirurgias desse tipo são realizadas anualmente e boa parte delas é feita por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, sem nenhum custo para a população. Porém, muita gente ainda tem receio quanto à doação de órgãos. Outras pessoas acham, depois do procedimento, que a vida nunca mais vai voltar ao normal. Mas a nossa entrevista de hoje vai te mostrar que sim. A rotina não precisa sofrer nenhuma alteração. Você pode e deve seguir o seu ritmo normal. Por um mundo mais empático, onde a vida continue a pulsar forte, mesmo depois do último suspiro, e onde as pessoas entendam a importância da doação, de compartilhar órgãos, sentimentos, sonhos e emoções. Para conversar sobre as experiências de quem passou por um transplante e superou barreiras, conquistando até medalhas em competições internacionais, eu recebo agora a advogada e atleta Luciane de Lima. Luciane de Lima tem 44 anos de idade e mora em Sorocaba, cidade do interior de São Paulo. É casada há 18 anos com o Antônio Carlos Lisboa. Eles são pais do Teodoro, de 15 anos de idade. A Luciane precisou fazer um transplante renal em 2014. O rim foi doado pelo marido. Ela começou a passar mal, com crise de pressão alta e outros sintomas, antes de descobrir que sofria de uma doença renal crônica. Após fazer hemodiálise, a nossa entrevistada não tinha opção. O rim estava comprometido e o transplante era inevitável. Depois da cirurgia, a Luciane viu no esporte a oportunidade de novos horizontes e de falar sobre a doação de órgãos para mais pessoas. Luciane de Lima, que prazer te receber aqui hoje no Parlatório. Tudo bem com você? Olá, tudo bem, graças a Deus. E vocês, como estão? Boa noite a todos. Olha, para nós é um prazer receber você. Primeiro porque a gente quer falar de toda essa angústia, né, antes do transplante e a superação depois do transplante. Vamos começar antes? Como é que era a sua vida? Você é advogada. Como é que você percebeu que tinha alguma coisa errada no seu organismo? Como é que foi? Olha, eu tive, no ano de 2013, né, iniciaram algumas crises de pressão arterial e não limitava de jeito nenhum, até que eu comecei a sentir muito mal-estar, chegou a ter confusão mental, e aí eu procurei um médico para saber o que estava acontecendo, e ele me disse diagnosticou que eu estava com insuficiência renal crônica. Meu rim estava com 15% de funcionamento e eu fui hospitalizada, né? Eu fiquei 21 dias hospitalizada para ver se eles tentarem que o meu rim voltasse a funcionar, mas não teve jeito. Eu iniciei as sessões de hemodiálise. O médico disse para você nesse momento, depois da hemodiálise, que era preciso fazer o transplante? Sim. Nesse período que eu estava internada, eles disseram que a única forma de eu poder voltar a ter uma vida próxima do normal seria fazendo o transplante renal. Como é que isso caiu na sua cabeça? Desculpa. Eu, na verdade, foi uma preocupação assim enorme, porque eu sequer sabia o que era o transplante, não sabia o que era hemodiálise, não sabia qual seria o comportamento do organismo nesse tempo, né? Então, não sabia exatamente o que ia acontecer comigo, né? Se eu ia continuar viva, se não. Realmente eu não sabia nada a respeito da doença, a não ser que eu estava doente, incapacitada e assim, as minhas condições não eram boas, né? Eu estava limitada a uma máquina, passava mal todos os dias, então eu não sabia exatamente qual que seria o meu futuro ali. É uma sensação de desespero, né, na verdade. Você estava com um problema seríssimo e tinha um outro problema, né? Arrumar quem seria o doador. Como é que foi? No momento que eu recebi o diagnóstico, eu recebi junto com meu esposo. E aí a médica disse, você vai precisar do transplante. Ele falou assim,
eu vou ser seu doador, né? Eu até ri dele, porque eu falei, imagine, né? Eu tenho 3 irmãos, e aí provavelmente vou ser um deles, né? Porque a probabilidade de você conseguir alguém da família que seja doador é maior do que uma pessoa de fora. E aí iniciaram os exames, né? Os 3 irmãos, o meu esposo se candidatou também, e mais um primo. Por conta da idade, o meu primo foi já imediatamente retirado dessa lista, porque tem que ter o mínimo de 30 anos. E aí os demais foram passando pelos exames, até que durante 6 meses, né, eles tiveram várias idas, né, do hospital para saber qual que era o compatível e também se tinha capacidade, porque para poder doar, você tem que ter capacidade plena que não tenha nenhum risco para a sua saúde. E no final foi escolhido meu esposo, ele que foi o que era compatível, né, e também que atendia todos os requisitos para fazer a doação de órgãos para mim, para fazer o rim, transplantar o rim para mim. Exatamente. E quando você recebeu a notícia, fala, seu marido era a pessoa certa, o doador que podia realmente fazer esse gesto tão bonito. Como é que foi a emoção naquele momento? Foi grande. Nossa, foi imensa, porque é difícil até falar, porque assim, é uma situação onde a gente pede a Deus todos os dias para que saia daquela sensação de doente, né, e restabeleça a saúde, né? E de repente recebeu sim, ainda mais do meu esposo, né, a probabilidade a questão da doação, ela é muito difícil, porque a compatibilidade entre pessoas desconhecidas é 1 a cada 100 mil, e assim, foi uma surpresa gratificante, né, quando eu recebi, a felicidade foi imensa, eu ia fazer o transplante, né, finalmente, e ainda era o meu esposo que ia doar, né. Com certeza foi uma emoção muito grande. Estou imaginando aqui. Eu queria até que você fizesse um paralelo para mim. Como é que era a sua vida antes do transplante, que é essa dificuldade toda, o sofrimento, e logo depois do transplante? Como é que foi essa mudança? Olha, eu fiquei durante 7 meses e meio. A pessoa que perde o rim, a maioria ela perde a condição de eliminar o líquido, né? Então a gente não faz toda a função renal que é através da urina, então a gente fica sem fazer xixi. E aí, por incrível que pareça, é algo que para as pessoas assim que fazem no dia a dia é uma coisa extremamente trivial, né? A gente sente falta de fazer xixi. E assim, e por consequência, a gente tem um limite muito grande de alimento e líquido para tomar. A sensação que eu tive, o meu sonho, na verdade, era uma coisa que para as pessoas parece banal, mas era para tomar um copo de água de 100 ml, 200 ml. O que eu podia tomar era a quantidade líquida de 50 ml por dia. Então, por dia? Sim, 50 ml por dia. Você pega um copo daquele de pequenininho, assim, desse você aqui. pede metade dele. Desse aqui? Não. Menos? É assim, 1/5 desse copo aí. É o que a gente pode tomar, mais ou menos, né? Que coisa. De água aí, mais ou menos. E aí, pode estar calor, pode estar frio, pode estar o que tiver, você tá com sede, você vai ter que tomar isso, porque senão acaba acumulando líquido no seu corpo e você vai passando mal por isso, porque tem a questão da alimentação também. Então, mudou, né, de uma dieta extremamente restrita, anemia profunda que eu tinha, né, e para uma pessoa saudável, né. Acho que foi uma mudança assim radical nesse aspecto, que de um dia para o outro, para você ter uma ideia. Então, de um dia para o outro? De um dia para o outro, para você ter uma noção. Aí de repente você chegou e falou assim, gente, eu posso tomar água. E assim, quando o rim foi transplantado, né, que concluiu a cirurgia, já foi eliminado 3 litros de líquido. Então, o rim já entrou funcionando, né? Para mim, foi, assim, uma felicidade imensa, porque eu pude voltar a fazer coisas que eu fazia antes, mas com uma forma muito mais gratificante, né? Eu passei a valorizar essas coisas do dia a dia, né? Que acho que é a diferença aí de você sofrer esse tipo de problema, você
olha e fala, nossa, graças a Deus eu tô hoje podendo fazer xixi, graças a Deus eu tô podendo comer à vontade, beber líquido à vontade, né? Tomar o meu suco de laranja que eu tinha vontade também, de 300 ml. Coisas comuns pra gente, né? Pra você era impossível, né? É claro, Sim. a gente fez questão aqui no parlatório de que você contasse essa história de sofrimento, né? Dessa vontade de beber água, de comer, de se alimentar, de fazer xixi, essas coisas todas, porque a gente quer falar da superação, sabe? A gente quer, agora que você recebeu, vamos partir do princípio agora, você já está com um rim novo. Muita gente imagina, mas depois de transplantado, a vida muda, né? O que mudou na sua vida para melhor e como é que você decidiu realmente falar assim, ó, eu vou superar, vou me tornar uma atleta e vou disputar competições? Olha, eu antes de transplantar, eu não tomava o cuidado que eu deveria ter tomado em relação à questão de prática de atividade física, né? Eu era aquela típica pessoa que entrava na academia, ficava ali um mês e não voltava mais, porque eu simplesmente não tinha o hábito de praticar atividade física. Depois que eu transplantei, meu médico, 3 meses depois, ele liberou para começar as atividades, ele orientou que começasse, porque é importante praticar atividade física, né? Para que o órgão ele permaneça mais tempo no corpo, né? Ele não sofra as consequências novamente de eu ter perdido a primeira vez. E aí, eu passei a praticar caminhadas e quando eu era de uma outra cidade, mudei para Sorocaba, no ano de 2016, eu comecei a fazer corrida de rua, né? E aí eu gostei, né? Achei que, assim, psicologicamente faz muito bem, né? E outra que não tem nenhuma contraindicação para transplantados praticar atividade física, né? Você escolheu a maratona? Eu cheguei a correr meia maratona em Florianópolis em 2019. E aí, em 2018, eu participei num evento de transplantado em Salta, na Argentina, né, que eu conheci o pessoal dos transplantados. Em 2019, também eu participei de um evento mundial, que é o World Transplant Games, que é um evento onde reúne transplantados do mundo inteiro. Foram mais de 2.000 pessoas. E em 2023, agora, eu participei de um evento que é o World Transplant Games, mas na Austrália, né? O primeiro em 2019 foi na Inglaterra, agora na Austrália. Doutor, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mais detalhadamente desses eventos daqui a pouco, depois do intervalo, porque chegou a hora da gente fazer uma pequena pausa, né? Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, pode ser? Ótimo. Tá certo. Gente, no próximo bloco vamos saber mais das conquistas esportivas da Luciane, medalhas que vão muito além do esporte. Até já. Já voltei, estou conversando agora com a advogada e atleta Luciane de Lima. Ela fez transplante renal em 2014 e está contando aqui pra gente no programa Parlatório um pouco mais sobre a sua rotina depois desse procedimento e também sobre a importância da doação de órgãos. É isso que daqui a pouco nós vamos saber, mas antes vamos para as competições. Você já disputou competições em vários países, né? Como é que foi aqui esse início? Porque esse tipo de competição ele exige muito, não é? A corrida, a maratona, ela exige muito. E você, como é que foi esse início? Olha, eu comecei como todo mundo começa, né? Eu me recordo do dia que eu iniciei a corrida de rua, eu não corria 200 metros, né? E aí, o meu treinador falou, corre 800, né? E corre 2 vezes aqui. Aí eu olhei para ele e corri 100 metros, acho que eu não cheguei a correr 100 metros. E ele falou que era corrida, na verdade era um trote, né? Olhei para trás e pensei, meu Deus, agora eu vou ter que fazer o resto da corrida aqui, que eu não tô aguentando nem malemar caminhar, né? Mas aí deu vontade de desistir ou não? Né? Oi? Deu vontade de desistir? 100%.
Mas deu vergonha. Eu vi que todo mundo estava correndo, e aí, assim, tinham pessoas mais velhas. Eu falei, imagina, eu vou passar vergonha aqui agora e vou parar. Não, não dá, né? Eu vou continuar. E assim, eu fui pegando gosto. Comecei pelos 5 quilômetros, pelas provas de rua. E aí, até que eu fiz depois 10 quilômetros, depois cheguei ao 21. E aí, quando eu cheguei no 21, eu falei, não, tá bom, agora não sou mais para isso. Mas a experiência é muito boa. Poder praticar atividade física todos os dias, né? Psicologicamente faz muito bem, além de fazer bem para o corpo, né? Eu até queria que você pegasse, porque a gente sempre fala aqui também, nós entrevistamos atletas, nós entrevistamos pessoas que trabalham com atletas, por exemplo, com o Bernardinho, com o Bruninho do vôlei, essas coisas todas, e eles sempre falaram uma palavra: você tem que ter foco, você tem que ter um planejamento. E você é advogada, né? Como é que você conciliou papel de mãe, esposa, advogada e atleta? Olha, não é fácil, né? Porque não dá para simplesmente deixar de fazer. Adoraria, né? Ser atleta profissional, mas eu sou atleta amadora, né? Trato o tempo, como você falou, tem que administrar o tempo, né? E, por exemplo, agora a preparação para o evento último mundial que eu fui, eu tive que ir lá fazer toda a organização, né? Dos meus horários. Se eu saio de manhã, eu tenho que trabalhar à tarde. Se eu saio à tarde, tenho que trabalhar de manhã. Às vezes tem 2, 3 tipos de treinos por dia. Claro que eu sempre penso que quando eu estou competindo, na verdade, independente da competição, eu estou cuidando da minha saúde. Então, eu tenho que dar essa prioridade para esse momento. Até porque... Sim. Oi. Até porque é algo que é como objetivo, né? Se eu tenho um objetivo, eu tenho que ter foco naquilo, né? Para que... senão não tem resultado. Porque você e outros atletas criaram, inclusive, a Liga dos Atletas Transplantados, não foi isso? Isso. A Liga de Atletas Transplantados, ela foi criada com o intuito de apoiar que os transplantados possam praticar atividade física, né? Possam, no dia a dia, independente de competições, possam levar, inclusive, né, o nome da doação de órgãos nas camisetas e tal, sempre com o intuito de fomentar a prática de atividade física de forma geral, assim como propiciar que a saúde se mantenha, né? Como eu disse, já está comprovado que a pessoa que pratica atividade física, ela tem uma longevidade maior enquanto transplantada. E esse é o objetivo, fazer com que essa pessoa viva mais tempo, né? E ao viva mesmo melhor, tempo, né? Exatamente, com qualidade de vida. Quais premiações você conquistou? Olha, neste último evento que eu participei, que foi o Mundial de Transplantados, eu participei da prova de salto em distância, onde eu consegui ficar em terceiro lugar, e 100 metros. Também fiquei em terceiro lugar. Que legal. Agora, a gente falou tudo isso e eu queria que a gente falasse sobre talvez a parte mais importante de tudo isso, que é a conscientização das pessoas para que elas sejam pessoas doadoras de órgãos. Você só está aqui hoje fazendo tudo isso que você faz graças a um doador, né? Graças ao seu esposo, mas nós podemos ser doadores para qualquer pessoa. Qual recado você daria para essas pessoas exatamente que ainda resistem, né? Pensa, não preciso, não é legal fazer a doação de órgãos? Olha, a gente tem sempre em mente que nós estamos aqui e um momento a gente vai partir, né? E essa partida ela é inevitável, né? Todo mundo está aqui e já tem como propósito nascer e morrer. E aí as pessoas elas pensam tanto do que vão fazer durante a vida, né? O que ela pode fazer de bem, de bom e deixar de frutos para as pessoas enquanto estão nessa vida. E uma delas é propiciar vida para outras pessoas quando você está partindo, né? E quando você doa, você tem a possibilidade de ajudar mais 8 pessoas, né? 8 vidas estão dependendo, estão no período de quase morte, muitas vezes, né? E aí eu digo pessoas que tem mais hoje tem, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes, tem mais de 50 mil pessoas hoje na fila aguardando
um sim de um doador, né? E a maior parte das doações que ocorre entre pessoas falecidas, né? E no Brasil, a doação de órgãos, ela só é permitida se a família permitir a doação de órgãos. Mesmo que o doador fale sim, no final das contas vai ter a responsabilidade da família. Então, é importante que as pessoas digam, né, conversem com seus familiares, informem que é doador. Normalmente se respeita essa opinião do doador, né? E as famílias acabam dizendo sim para a doação e permitindo que as pessoas, que a vida continue, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Pois é. Luciana, com certeza, né, o maior exemplo de doação é Jesus Cristo, né, que se colocou aqui no nosso lugar para salvar a humanidade, né? E eu quero que o que você diz para as pessoas, então? Vamos reforçar isso, pegando esse exemplo de Jesus Cristo, pegando o seu exemplo, né, que é muito nítido, muito vivo, para que as pessoas possam ter essa consciência e dizer, olha, eu vou ser um doador. Olha, Jesus Cristo doou a vida dele, né, por nós. E eu acredito que seja um grande exemplo para nós do grande amor, do imenso amor que ele tinha por nós, né? E o que ele diz, a princípio, é amai a Deus amai a si mesmo, amai o outro como a si mesmo. E neste momento, quando você está dizendo sim à doação de órgãos, você está dizendo que você ama o próximo, sem ao menos conhecê-lo, né, muitas vezes. Então, essa oportunidade de você demonstrar o amor que Jesus Cristo demonstrou por nós, né, que ele fala todos os dias conosco, então, ele nos deu a vida, então, acho que é possível a gente também fazer a nossa parte, né, ajudando o nosso próximo, nosso irmão que está lá muitas vezes sofrendo e pode continuar a vida, pode ter filhos, pode poder seguir a vida dele por várias gerações, né? Isso é importante a gente ter em mente. E o quanto isso é marcante, né? Por exemplo, como é que era a Luciane em 2010? Como é que é a Luciane em 2023? A Luciane está bem transformada. A Luciane hoje ela valoriza a vida, valoriza as pequenas coisas, valoriza a família, né? E valoriza a fé. Ela me permitiu chegar até aqui e certamente a confiança em Deus aumenta cada dia mais, porque tenho certeza que se não fosse ele, não seria nada disso, seria possível estar aqui. Maravilha. Luciane, eu quero primeiro te dar os parabéns por todas essas conquistas, né? Você venceu desafios, você realmente hoje é uma divulgadora, né, da importância da questão do transplante, né? Popularizar o transplante é muito importante e você faz isso muito bem. Nós abrimos esse espaço exatamente por isso. Gratidão a todos vocês, gratidão às pessoas que estão nos ouvindo agora e nos assistindo e se tem um conselho, doe órgãos, salve vidas. Tá certo. E qual vai ser a próxima competição? Olha, o próximo será o Master Latino de atletismo, né, que vai ser no Peru em novembro e vamos ver se a gente consegue classificar de novo. Boa sorte para você. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Boa noite. Olha, eu agradeço também muito a você que esteve com a gente no programa de hoje. Obrigado mesmo. Até a semana que vem com mais uma edição do nosso programa Parlatório. Tchau, gente.